A paz de Jesus, 50 dias rumo ao Pentecostes e nós já estamos no 23º encontro. Que bom que você está caminhando conosco. Se você está começando hoje, tem muita graça para acontecer ainda pela frente. E aliás, graça é o que nós mais vamos pedir no episódio de hoje. Então vamos à primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24, e vai até o capítulo 13, versículo 5. Então, inicia no final do capítulo 12, entra no 13 até o versículo 5. Atos 12, do 24 até o 13, versículo 5. Tá entendido? Bom, antes da gente começar aqui, eu quero pedir para você um favor para ajudar o nosso canal, que você aperta aí em inscrever-se, isso, e depois apertar nesse sininho que tem aí ao lado, e logicamente em curtir, né? Porque é a maneira mais simples de ajudar o nosso canal. São apenas 3 toques, não custa nada. Se você fizer isso, Deus já está te abençoando, porque quem ajuda na evangelização tem méritos de evangelizador. Aleluia. Vamos então à primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, começando do capítulo 12, versículo 24, que está nos narrando a história de Paulo e Barnabé, essa dupla de amigos que, de tão amigos, ficaram durante um ano em Antioquia, pregando, evangelizando, ensinando a igreja a ser igreja. E, obviamente, eles também estavam aprendendo a ser igreja ali. Parece que eles voltaram para Jerusalém depois de um ano, porque esse capítulo inicia dizendo que eles voltaram de Jerusalém para Antioquia, levando mais um companheiro. Vamos lá, então? Versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. O que eu acho bonito é que os Atos não dizem a igreja continuava crescendo, a igreja se espalhava. Não, a palavra de Deus. Porque onde vai a palavra, vai a igreja. Onde vai a igreja, vai a palavra. Então diz assim, a palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Versículo 25. Tendo Barnabé e Saulo, a dupla de amigos, concluído a sua missão, voltaram de Jerusalém a Antioquia, levando consigo mais um companheiro, o João, que tem por sobrenome Marcos. Me parece que esse Marcos é o mesmo autor do Evangelho de Marcos, que é o exemplar mais antigo do Evangelho que se tem notícia, é o Evangelho de Marcos. Continuando, no capítulo 13, versículo 1. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado Negro, Lúcio, de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, olha só, e Saulo, 5. Parece que esses 5 comandavam a igreja ali. E me chamou a atenção, pesquisando sobre esse capítulo, que aqui na Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia de estudo que eu recomendo, muito boa, e sobre esse versículo primeiro, diz assim que a notícia indica uma importante presença carismática nessa igreja, porque fala de profetas e doutores. Profeta é aquele que, sob a inspiração do Espírito Santo, fala coisas que Deus quer dizer. É Deus que está falando através daquele irmão, então ele está profetizando, está falando em nome de Deus, carismaticamente. E doutores são aqueles que dão o ensino. Parecia que havia uma distinção entre essas duas funções, mas também dá para entender que os mesmos doutores também falavam sobre a inspiração do Espírito Santo. Então eles eram doutores e profetas, né? E vai ter aqui uma manifestação desse carisma da profecia nessa leitura agora. Vamos continuar no versículo 2. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo fala? Através do profeta. Então, o profeta começa a falar em nome do Espírito Santo. O Espírito Santo inspira uma mensagem, uma profecia, que não tem a ver com previsão de futuro. Profetizar é falar em nome de Deus. Pode ser sim que se fale alguma coisa relativa ao futuro, mas as profecias, carismaticamente falando, se referem àquele momento ali. Então veja bem, no versículo 2 diz que enquanto eles celebravam, né, o Espírito Santo falou. Disse-lhes o Espírito Santo, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho destinado. Veja,
Eles fizeram missão só em Antioquia durante 1 ano. E agora estavam lá em Antioquia, uma igreja estabelecida, que havia 5 líderes ali, entre os quais Paulo e Barnabé. Mas Deus tinha uma outra missão para eles. Então, o Espírito Santo falou através de uma profecia: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Mandaram eles em missão. É a igreja que envia em missão, pela imposição das mãos. Isso não tem nada a ver com uma ordenação dos diáconos, como aconteceu no capítulo 6, dos 7 diáconos. É outra coisa. Aqui é uma intercessão, pedindo a bênção de Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que eles saíssem em missão. Então, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, quem envia o Espírito Santo? Isso é lindo. Foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com eles João para auxiliá-los. Então esse João, Marcos, na verdade agora se transformou num trio. Barnabé, Saulo e João, que também era apelidado de Marcos. Esse trio foi evangelizar ali naquela cidade, na Salamina. E é interessante porque eles começavam sempre pregando nas sinagogas dos judeus, porque a mensagem de salvação foi dirigida primeiramente ao povo hebreu, aos descendentes de Abraão, aos judeus. Então, onde eles chegavam, eles iam nas sinagogas e pregavam primeiramente aos judeus. E no segundo momento partiam para os pagãos, para os gentios, porque também, muito comumente, os judeus rejeitavam a mensagem do evangelho e os pagãos aceitavam. Então, as coisas foram acontecendo quase que naturalmente. Iniciava-se pregando na sinagoga dos judeus. Esses rejeitavam. Os pagãos aceitavam. Então, devagarinho, Paulo foi se tornando o apóstolo dos gentios, dos pagãos, dos não-judeus, né? E aí encerra esse versículo e essa leitura com essa frase: chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham com eles João para auxiliá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. E assim o evangelho vai se espalhando. O Espírito Santo vai levantando pessoas para evangelizar, para pregar. Eu provavelmente não estaria aqui agora gravando esse vídeo se eu não tivesse sido batizado no Espírito Santo, se eu não tivesse tido a experiência de ser mergulhado nas águas do Espírito e da minha timidez terrível, minha timidez gigante. De repente estou aqui gravando vídeo, pregando nas igrejas, tocando, cantando, compondo, coisas do Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, que eu quero que você também seja um enviado do Espírito Santo. E se eu puder impor as mãos sobre você e pedir essa graça, como fizeram aqui com Saulo, Barnabé e João, apelidado Marcos, que você também seja enviado por Deus para evangelizar onde aparecer, na internet, na rádio, no livro, nos jornais, na televisão, onde puder, nas ruas, nas casas, seja levado o Evangelho de Deus. Amém. Bom, vamos aqui ao Salmo que proclama isso. Salmo 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem, não só a nação judaica, todas as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Amém. E sua face resplandeça sobre nós. Amém. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Amém. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. E agora vamos ao Evangelho do dia, João 12, 44 a 50. Lembra que Jesus disse: eu e o Pai somos um? Revelando a sua divindade. Aqui vai continuar esse discurso de Jesus, colocando um paralelo entre ele e o Pai, serem um só. Presta atenção. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê,
mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O que é estar nas trevas? É não enxergar a realidade, não ver as coisas de Deus, não ver as coisas do reino. Você está nas trevas, não está enxergando a realidade espiritual, as realidades do alto, do céu. Então Jesus vem como luz para que não ande nas trevas. Versículo 42. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Aleluia. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. A palavra. A palavra. Aleluia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou que eu deveria dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, vamos orar. Senhor, estamos aqui em vossa presença, diante da vossa palavra, que nós queremos ouvir e queremos observar. Que essa palavra e que a unção do Espírito Santo me envie o meu irmão que está assistindo esse vídeo ou ouvindo, envie para também evangelizar. Que a vossa palavra derrame sobre nós a vossa graça, derrame sobre nós o Espírito Santo. Que o Senhor nos dê a sua graça e a sua bênção e a sua face resplandeça sobre nós, nos abençoando, nos curando, nos libertando e nos salvando. E que assim, salvos e libertos de todo pecado, de toda imundície, possamos um dia estar na glória, vos louvando e vos bendizendo, Senhor. Aleluia. Isto nós os pedimos por intercessão de Nossa Senhora. Amém. Amém. Que bom, irmãos, que você está conosco, acompanhando. Quero pedir a você, se você puder ajudar no nosso ministério, nós estamos com esse livro de estudo bíblico, Lécio Divina, que tem 4 passos para o estudo bíblico, que é ler a palavra, meditar, como nós fazemos aqui, orar e, por fim, contemplar. Fazendo esses 4 passos, uma passagem bíblica por dia dentro dos temas do seminário de vida, dentro de 2 meses, você vai receber um grande conteúdo daquilo que é a base da pregação do Evangelho, que é o querigma, o que pregavam os apóstolos e o que pregava Jesus. Se você puder, pode nos pedir pelo telefone 9918 9149, é o WhatsApp, 9918 9149, e eu estarei remetendo para você ou entregando no seu endereço. Amém? Fique com Deus e voltaremos amanhã, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo, com a meditação das 3 leituras da missa. A paz de Jesus, fique com Deus, até amanhã.